Olá, aluno, aqui é a professora Meg, eu sou dona aqui desse canal e para você que me acompanha aí, seja bem-vindo mais uma vez. Para você que está me assistindo aí pela primeira vez, já dá uma curtida aí no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal para que você possa receber aí as nossas atualizações. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para a gente comentar a prova do Enem, né, que foi realizada ontem, e a gente dá uma olhadinha aí qual foi o perfil dessa prova. Bom, mais uma vez, né, o padrão Enem se repetiu nessa prova de 2018 com as 5 questões, todas em formas de texto, nenhuma cobrando aí estrutura gramatical, todas cobrando interpretação de texto. E a primeira questão foi um quadrinho falando aí do dilema dos adolescentes. O segundo, nós tivemos um texto informativo que falava de uma questão social, né, que é a questão dos homeless. No terceiro, nós tínhamos aí um texto promocional, onde uma escola de educação online está se promovendo e logo em seguida vem uma crítica a respeito do que se faz nessa escola e a forma como essa escola trabalha. Na questão 4, nós tínhamos aí um poema que fala sobre linguagem, sobre o uso da língua. E, finalmente, aí na questão 5, ele nos traz aí um romance, né, falando sobre a influência das memórias na vida das pessoas. E como essas memórias podem ser, de uma certa forma, aí, manipuladas, digamos assim. Então, vamos aí, então, para a correção da prova. Bom, pessoal, esse texto, ele está predominantemente no passado. O verbo to be aparece várias vezes aí na forma do was, assim como o verbo tell na forma de told. Também me traz aí o modal should, né? I should be more mature. E aí, mais um pouquinho abaixo, o I will, como uma consequência de tudo aí que está sendo dito acima. Então, ele diz assim: When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, olha só, pessoal. O que esse texto aí está dizendo? Que quando ele tinha 5, todo mundo dizia que ele tinha que ser um meninão, né? Quando ele tinha 10, as pessoas diziam para ele que ele should be more mature, deveria ser mais maduro. Agora que ele é um adolescente, dizem que é hora dele começar a atuar, a agir como um adulto. Então, ele diz o quê? Que daqui a pouco, antes que ele termine o colegial, ele já vai ter aí um número de seguridade social, que é o que permite com que as pessoas tenham um trabalho nos Estados Unidos. Então, ele está fazendo o que aí exatamente? Uma crítica à forma como a sociedade trata o adolescente e o que é exigido desse adolescente, né? Então, quais as ferramentas a gente poderia ter usado aí para chegar nessa conclusão? Poderíamos ter usado, embora esse texto tenha poucos cognatos, as palavras elas são bem corriqueiras, né? Numa linguagem um pouco mais básica, que, por exemplo, more mature, mais maduro, act like an adult, agir como adulto. Então, a partir daí, a gente já consegue mais ou menos deduzir que está sendo feita uma cobrança para que esse adolescente amadureça precocemente. Então, a resposta correta aí da questão número 1 é a resposta B. Bom, já a questão 2, ela fala sobre a criação de chuveiros sobre rodas para os desabrigados, né? Então, aí, o título do texto, ele já entregava a resposta correta para você dessa questão, né? E você pode trabalhar um pouco aí com a questão do cognato, né? Creating, que é criar, e homeless, que é uma palavra assim bastante conhecida, né? Não é um vocabulário muito difícil.
Shower também é uma palavra simples, bem de um vocabulário bem básico. Então, de repente, você poderia ser pego aí pelo esse wills, mas quando você vai lendo o texto, você consegue deduzir aí o que seria esse wills. Então, o texto tem bastante cognato, né? Ele fala lá, olha, according, recent, numbers. Então, você tem lá, né, recentes números, 4.300 pessoas, que também é um vocabulário simples, streets, nas ruas, também é simples. Many problems, muitos problemas, access to shower, acesso a banho. Então, você ia meio que tateando aí nos cognatos e nas palavras mais básicas, mais conhecidas. E você seguindo aí, tem lá, São Francisco, de 16 a 20 shower, para acomodá-los. E aí você segue lá, her mission, sua missão, 51 anos, uma marketing executiva. Então, ele coloca lá, a sort of showers, chuveiros, on wheels, um novo projeto, né? Descomissionado, city buses, os ônibus nas cidades, into shower stations for homeless, então estações de banho para os desabrigados. Cada ônibus will have 2 shower stations, cada ônibus terá 2 estações de banho. Então aí, alunos, só pelo vocabulário mais simples e pelo uso dos cognatos, a gente conseguia deduzir que a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto se refere a criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Então, aqui, mais uma vez, o nosso gabarito vai ser a letra B. Bem, a questão 3, ela já me pareceu um pouquinho mais trabalhosa, até mesmo pelo fato de trazer 2 textos, e a gente teria aí que resolver a questão baseado na combinação desses 2 textos e no entendimento dos 2. Também trouxe aí alguns cognatos, né? O primeiro texto, a Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Então, o texto, The Khan Academy is an organization, a mission. Então, você teria Academy, Organization, Mission. We are not for profit with the goal of changing education. Education também entra aí como cognato. For better, by providing a free world-class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Então, aqui temos poucos, né, cognatos, Academy, Organization, Mission, Education. E aí, materials, dizendo que o Khan Academy é uma organização de fins não lucrativos com o objetivo de mudar a educação para melhor, fornecendo aí educação gratuita para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa, anyone, anywhere. E todos os recursos do site estão disponíveis para todos e a Khan Academy, o material e os recursos estão completamente disponíveis sem nenhum custo. O texto 2, ele traz uma crítica ao Khan Academy, né? Então, ele diz assim, I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the problem is the Khan Way Academy is being promoted. The way the media sees it as revolutionizing education. Então, nessa primeira parte aí, nós tínhamos a palavra problema, problem, como cognato, academy, recently, problem de novo, promoted, dizendo aí media, revolutionizing education. Então, ele está dizendo que até então, até recentemente, ele não havia tido nenhum problema com a Academy, né, com o site deles. O problema, na opinião dessa pessoa, é a maneira como a academia está sendo promovida e a maneira como a mídia a vê como uma educação revolucionária. Aí, seguindo aí o texto, the way people with power and money view education is simply think and get. A maneira como as pessoas de dinheiro e poder
vê a educação como simplesmente sentar e adquirir. E aí ele diz, if your philosophy of education is sit and get, that is, né, example, teaching is telling and learning is listening, the Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Então ele diz assim que se a sua filosofia de educação é sentar e obtê-la, e ensinar é dizer e aprender é ouvir, então a Khan Academy ela é muito mais eficiente do que assistir uma aula na sala de aula. E ele diz que a Academy faz isso muito melhor. Aí ele diz, né, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. E aí ele acrescenta, né, que educadores progressivos verdadeiros e que verdadeiros visionários da educação e revolucionários não querem fazer as coisas melhor. Eles querem fazer melhores coisas, né? Então eles fazem aí um trocadilho. Então ele está criticando essa questão de educação à distância, porque o aluno escuta, o professor fala e o aluno escuta. E isso, na opinião dele, não é uma coisa revolucionária. E aí vem a questão, né? Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, na verdade, o que o autor está fazendo aí? Ele está criticando a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, nesse caso, a alternativa correta, aluno, é a alternativa E. Bem, a questão 4, ela traz um poema da poetisa Kamala Das, e ela escreve as obras dela em inglês, embora essa não seja a sua primeira língua. E aí, nesse poema, ela faz um desabafo a respeito do uso do inglês. Então, o texto traz, don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é sua língua mãe. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness. A língua que eu falo se torna minha, suas distorções, suas estranhezas. All mine, mine alone. It's half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. Então ela diz, né, toda minha, sozinha, metade inglês, metade indiano, talvez estranha, mas ela é honesta. E ela completa, it is as human as I am human. Ela é tão humana quanto eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Ela dá voz aos meus desejos, né, às coisas que eu gosto e às minhas esperanças. Então, nesses versos, o que ela faz? Ela demonstra consciência da sua identidade linguística, né? Ela assume aí que o inglês não é a língua mãe dela e que ela fala um pouco misturado aí o inglês com a língua dela, o indiano, e que ela acaba ficando um pouco estranho, mas que apesar dessa estranheza, ela é honesta. Então, ela tem a consciência da sua identidade linguística. Então, alternativa D. Bem, essa questão 5 eu achei a mais difícil de todas, porque, na verdade, exigia aí do aluno um poder de abstração e inferência um pouquinho maior, que vai além aí do conhecimento gramatical. Tem sim alguns cognatos, mas bem poucos, como real existence, precisely, concretely, solid objects, past exist, mas era um texto que exigia que o aluno tivesse um pouquinho mais de trabalho. Então,
O romance de 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do quê, né? Então, na conversa aí, ele coloca: Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled faintly. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other place a world of solid objects where the past is still happening? Então, o questionamento dele aí, né, é que se o passado realmente existe, né? E ele diz assim, bom, eu vou te explicar melhor, né? O passado existe concretamente no espaço, né? Em algum lugar, um outro local, onde um mundo de objetos sólidos e o passado ainda estão acontecendo? A resposta é no. E aí ele questiona, then where does the past exist, if at all? Então, onde é que ele existe? E a resposta é in records, it's written down. Então, ele diz aí, né, nas anotações, ele está escrito in records and, né, nas anotações e in the mind, in human memories, na mente, nas memórias humanas. In memory, very well then. Na memória, muito bem. Então, we the party control our records and we control our memories. Then we control the past. Do we not? Então, ele diz lá que nós, do partido, aqui o party é um partido político, controlamos todas as anotações, todos os registros e controlamos todas as memórias. Então, nós controlamos o passado, não é? Então, na verdade, aqui a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do quê? Do poder que se tem sobre as memórias e os registros. Bom, pessoal, espero que você tenha aí conseguido uma boa nota, tenha conseguido acertar bastante questões. Desejo a vocês aí uma boa sorte nesse Enem e até a nossa próxima aula. Muito obrigada!